Oi, tudo bem com vocês? Esta semana eu falei um pouco sobre autor correspondente. Quem deve ser o autor correspondente? Dando continuidade a isso, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a sequência que a gente deve colocar os autores. Quando a gente fala em resultado de tese ou dissertação de mestrado que você desenvolveu, assim, em tese, você é o primeiro autor, você que fez o trabalho, e por último é o orientador. Mas no meio sempre vai ter pessoas que ajudaram você a desenvolver esse trabalho, né? Então, assim, não tem uma regra, né? Mas, assim, eu costumo colocar sempre, assim, se tiver mais professores ajudando, eu gosto de colocar mais pro final, né? No caso, assim, o último autor é o orientador. Daí, penúltimo, assim, se tiver algum professor, eu coloco o professor lá. E, assim, quando tem aluno de pós-graduação ajudando você, outros alunos, ou até aluno de iniciação científica, que te ajuda, que te auxiliou no trabalho, eu gosto de colocar assim mais por titulação. Quem tá no pós-doc primeiro, assim, atrás, né? Daí depois vem o aluno de doutorado, depois aluno de mestrado, daí se tiver iniciação também entra embaixo, né? E assim sucessivamente, né? Mas assim, é claro que às vezes, assim, se a pessoa te ajudou muito, assim, a desenvolver, que você realmente precisou dessa pessoa, às vezes eu acabo trocando e invertendo a ordem, tá? Assim, eu vou colocando no segundo. Mas assim, e agora? Se a gente parar pra pensar, e se porventura a gente publica não só artigo da nossa tese, não só artigo da nossa dissertação de mestrado, mas a gente publica outros trabalhos, outros artigos, que pode ser trabalho de crédito, por exemplo, ou algumas parcerias, né? E aí, como que a gente faz? A gente, via de regra, em tese, a gente coloca o orientador sempre, daquele trabalho, sempre por último, e quem desenvolver mais o trabalho, quem colaborou mais no desenvolvimento do trabalho, em primeiro autor. Mas assim, às vezes pode acontecer do orientador do trabalho falar pra mudar a sequência, né? Tipo assim, coloca tal pessoa pro último. Essas coisas podem acontecer, mas isso parte do orientador do trabalho, tá, gente? Então, assim, é uma coisa que pode acontecer, mas assim, você vai... mas em tese, o orientador daquele trabalho fica pro último, tá? E daí, a sequência, assim, segundo até... Eu também sigo a mesma ordem. Só que assim, o grande X da questão é com relação ao primeiro autor. Quando é resultado de crédito, por exemplo, muitas vezes você faz trabalho em dupla ou até trio. E daí, quem vai ser o primeiro autor? Isso é um grande ponto de interrogação. Eu nunca passei por isso, tá? Assim, eu nunca tive esse problema de autoria, né? De quem vai ser o primeiro, segundo. Assim, porque assim... alguns trabalhos eu encabecei, né? Daí eu me coloquei como primeira autora, né? Eu também já fui a última autora também. Então, assim, mas assim, a gente não pode, falando assim de uma forma assim, como eu nunca vivenciei isso, mas assim, eu já tive colegas, né, que já passaram por esta situação. Hoje a gente trabalha muito com parceria, a gente desenvolve muitos trabalhos juntos, né? Com coautoria, né? Aquela coisa e tal. É muito difícil, assim. A gente tem que ver entre os autores, né? Quem desenvolveu mais no trabalho, quem colaborou mais, mas isso nem sempre, às vezes, é possível, né? Assim, a gente entrar em um acordo, né? Porque às vezes cada um vai falar assim, eu fiz tal coisa, pode ocorrer isso. As revistas, às vezes, aceitam que você coloque que as pessoas tiveram a mesma participação no trabalho, escrever isso, mas isso, da mesma forma, um vai ser o primeiro, o outro vai ser o segundo autor. Então, assim, é muito difícil definir quem vai ser o primeiro autor. Eu dou uma sugestão, né, para quem tem esse tipo, às vezes passe por isso, né, assim, como a gente trabalha muito em colaboração, né, assim, a gente entrar em negociação, tipo, a gente vai trabalhar em 2 artigos juntos, né? Então, assim, este eu vou como primeiro autor e no outro você vai como primeiro autor. Assim, entrar em conciliação, né?
E é isso que eu tinha para falar sobre a coautoria. Muitas vezes a gente não vai entrar em acordo, né? Daí às vezes acaba passando pelo orientador, né? O orientador tem que decidir quem que vai ser o primeiro autor. Mas o que eu tinha para falar era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.